Fala galerinha, tudo bom? Prazer, meu nome é André. Estamos mais uma vez aqui com vocês para mais um vídeo do canal e dessa vez para falar de um tema que a gente gosta muito, que é o vestibular do Enem. A gente vai falar um pouquinho da impressão que a gente teve aí com a liberação e a divulgação da quantidade de inscritos. Vamos fazer uma breve análise sobre isso e falar um pouquinho sobre as notícias que mais nos interessam sobre o vestibular. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o vestibular do Enem, acompanhe o nosso vídeo sobre histórico do Enem, que vai estar aqui no cardzinho ou na descrição do vídeo, que é muito legal para você perceber o que a gente vai falar aqui. Tranquilo? Antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de pedir a você para deixar o seu joinha, o seu like, o seu comentário, a sua curtida, a sua compartilhada, porque isso nos ajuda a engajar o projeto e principalmente se inscrever no canal. Bem, a gente sabe que o Enem aí aconteceu no início do ano de 2021, graças à pandemia, né? A gente sabe os motivos que levaram isso a acontecer aí no início do ano. A gente percebeu várias coisas interessantes e importantes que são positivas e negativas, mas que de certa forma aí podem e vão influenciar no que a gente vai falar aqui hoje. Primeiro de tudo, a gente teve aí um período de inscrição do Enem muito pouco divulgado, então eu coloco isso também na conta da publicidade, né? A publicidade que se fez sobre o Enem desse ano foi muito baixa comparada ao vestibular que deveria ter acontecido no ano passado. A gente viu o Ministério da Educação, e não apenas o Ministério da Educação, de certa forma o presidente junto do Ministério da Educação viram no Enem do ano de 2020 uma forma de colocar o seguinte: olha, tá tudo bem, a gente consegue controlar, a gente consegue fazer essa prova, e a gente viu que não foi muito bem isso. A gente viu que o Enem desse ano, que deveria ter acontecido no ano passado, ele teve o maior número de abstenções ao longo dos anos, né? Foram muitas abstenções, mais de 50%, né, de abstenções, e isso é um sintoma muito claro do governo e da forma que o governo lidou com a pandemia, mas isso daí já é um outro papo para um outro vídeo, mas é interessante a gente pensar nesse propósito. Vamos lá, vamos analisar então a notícia que saiu hoje, ou recentemente. A notícia que saiu nas plataformas aí de notícias, tanto no G1, no Folha de São Paulo, tanto no UOL e várias outras plataformas de notícias, né, digitais, não apenas digitais, mas também jornais, é que no ano de 2021, para o Enem do ano de 2021, se teve aí cerca de 3,110 milhões de candidatos. Ou seja, a gente vai ver que no ano de 2021, no ano que deveria acontecer o vestibular do Enem, com o maior número de candidatos possíveis, graças aí a uma série de projetos de políticas públicas que envolveriam a pandemia e políticas que definitivamente deveriam fazer com que a gente estivesse num outro momento, não aconteceram. E a gente percebe um pouco da insegurança do aluno quando a gente olha os números desse Enem de 2021. A gente vai ver que para fazer o vestibular desse ano, cerca de 3,110 milhões aproximadamente, fazendo uma aproximação, vão fazer a prova. E isso, comparado aos anos anteriores, vai se igualar basicamente ao ano de 2005, no qual foi o ano que a gente teve cerca de 3 milhões de pessoas para fazer a prova, isso em 2005. A gente tem aí quase 16 anos entre 2005 e 2021, e a gente percebe que houve um decréscimo absurdo, tá? E isso é importante a gente destacar. E se a gente comparar o ano que a gente teve mais inscritos, que foi no ano de 2014, a gente teve aí cerca de 8 milhões, quase 9 milhões de indivíduos fazendo a prova do Enem. Se a gente comparar o ano que teve mais com esse ano, a gente teve um decréscimo de 5 milhões. Não são 2 pessoas, não são 300 pessoas, são 5 milhões de pessoas que deixaram de fazer a prova esse ano. E a gente pode olhar por vários prismas. O primeiro deles, e eu acho que é importante destacar,
é a insegurança com relação à pandemia. As pessoas ainda não estão se sentindo seguras de entrar numa sala ou fazer uma prova de vestibular, de concurso, com outras pessoas, né? E isso é claro, né? As regras de segurança não são 100% eficazes, não foram 100% eficazes no último ano, tanto que houve um maior número de abstenções na última prova, e esse ano a gente teve um decréscimo muito grande, e isso é importante destacar. As políticas públicas que envolvem pandemia não trouxeram segurança e confiança para os alunos que vão prestar o vestibular, e isso fica muito evidente. Além disso, um outro fator muito importante são os cortes às universidades públicas, né? Os boicotes que vêm sendo feitos nos últimos anos. Principalmente do ano de 2016 para cá, a gente teve um corte absurdo nos orçamentos das universidades públicas, o que gera um problema absurdo, porque cada vez mais entra alunos, cada vez mais sai menos, e a gente vê um sucateamento do espaço público. Os orçamentos só minguam, o que vai culminar, por exemplo, no incêndio que aconteceu no Museu Nacional, né? Isso já é um outro ponto, mas que tem a ver. Por quê? Porque o orçamento que era feito para a manutenção do museu era destinado ao FRJ. Posso falar de má gestão? Posso, mas aí já é um outro papo. Mas de certa forma o orçamento vai minguando ao longo dos anos. E por que o orçamento vai minguando? Porque os critérios para se distribuir renda às universidades vai sendo modificados conforme o plano e projeto político que a gente tem. Outro ponto importante, não apenas isso, é a insegurança do mercado de trabalho. Não é garantia hoje você terminar uma graduação e você sair de lá trabalhando naquilo que você fez. Isso ao longo dos últimos anos, mas ficou mais certo disso acontecer agora na pandemia, né? Principalmente na pandemia que a gente teve que se reinventar e reinventar os nossos olhares, e isso é importante a gente destacar. O último ponto para a gente fechar com chave de ouro essa pequena análise, essa breve análise do porquê dessa diminuição é a dificuldade que os alunos tiveram de ir para uma sala de aula, ou melhor, alunos nem foram para uma sala de aula e fazerem uma prova de vestibular. Talvez não fique tão claro para as pessoas que tinham uma condição e que as escolas particulares, de certa forma, voltaram, algumas, né, no formato híbrido. De certa forma, eles estavam indo à escola, e ir à escola deu uma dinâmica diferente, enquanto que outros alunos também no mesmo espaço particular também, mas que não foram por medo, por insegurança da pandemia. E eu não estou colocando aqui como um vitimismo, isso é um ponto real, é um argumento plausível. O medo de se ir à escola também era um ponto totalmente negativo para esse momento pandêmico. Então, de certa forma, a não ida às escolas ou a dificuldade ao acesso à educação presencial e online tenham afetado o concurso, tá? Tenham afetado o Enem. Cabe destacar também que no ano de 2020 a gente começou um experimento muito importante para o Enem, né? Por quê? O projeto do INEP, do Instituto Nacional de Educação Anísio Teixeira, vai aí trazer para a gente alguns pontos importantes, que até 2023, se eu não me engano, nós tenhamos um Enem completamente digital. Então, no ano de 2020, a gente aí deveria ter tido o Enem digital, sendo um protótipo para alguns alunos. A gente vai ver que no ano de 2020, no ano de 2021, onde a prova ocorreu, em janeiro e março, não me recordo agora a data propriamente dita, a gente teve aí cerca de quase 100 mil inscritos no Enem digital, que também houve um decréscimo. A gente vai ver que no ano de 2021, para a prova do Enem desse ano, a gente teve aí cerca de 68 mil inscritos no vestibular digital, ou seja, um decréscimo de 40 mil pessoas. Não poderia fazer aqui de cabeça uma porcentagem, mas a gente acaba percebendo um grande decréscimo. Então, olhar para esse panorama geral de um contexto muito arraigado de uma sociedade em crise, né, insegura e que tem as suas desigualdades sociais, agravaram aí a sensação que a gente tem sobre o
vestibular. De certa forma é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa análise. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha, comenta, compartilha. Se você acha que eu tô falando abobrinha, comenta aqui, a gente vai debater um pouquinho, se for possível, a gente vai tentar aí trazer alguns elementos bem legais. Espero que vocês tenham gostado, beijo, a gente se vê na próxima, tchau, tchau!